Saúde a todos, que a paz eterna esteja em nosso coração. Agradecemos ao Eterno por mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui compartilhando da sua lei, dos seus mandamentos, da sua instrução, que gera vida para o nosso caminhar, justiça, equidade e retidão diante do Eterno. Nessa oportunidade, gostaria de estar compartilhando referente a Apocalipse capítulo 17, entendendo um pouco desse contexto profético, da visão de João na ilha de Patmos. Já mencionamos em outros vídeos sobre Apocalipse 13, Apocalipse 12 e agora em Apocalipse 17, utilizar um pouco do contexto do que nós já explanamos e trazer um entendimento dentro das Escrituras, dentro das profecias e de entender o sistema a qual o paganismo que domina sobre as nações, que traz os falsos ensinos, as falsas doutrinas e que distancia o homem do Eterno. Vamos entender nesse capítulo realmente sobre a grande Babilônia, entender um pouco dentro do contexto da Escritura, mostrando para nós que realmente esse sistema se estende até o dia de hoje. O grande Império Romano, de uma forma imperial, sucumbiu, finalizou o seu tempo determinado por Deus, como também Daniel observou os 4 animais. O tempo do Império Babilônico passou, o Império Medo-Persa passou, o Império Grego passou, o Império Romano também passou pelos tempos de Cristo, na época a qual Roma dominava a Judéia, e vamos entender que aproximadamente nos anos 400 à frente da nossa era cristã, o Império Romano também se desfez, porém um sistema político-religioso se levantou e se estende até o dia de hoje, passando pelo período dos 1260 dias proféticos, 1260 anos, ao qual nós observamos a descrição em Apocalipse capítulo 13, falando também sobre o período que a besta exerceria o seu poderio, a qual o dragão iria outorgar para ela por 42 meses, ou também em Apocalipse 12 menciona sobre 1260 dias, que nós entendemos de uma forma profética, como Ezequiel proferiu no capítulo 4, cada dia refere a um ano, 1260 anos proféticos, como também em Apocalipse 12, João também menciona a mesma nomenclatura a qual Daniel proferiu também em Daniel capítulo 7. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e isso nós compreendemos o período a qual a besta exerceu, mesmo que tenha enfraquecido, não tenha hoje, na atualidade, o mesmo poderio, mas nós vamos compreender que o sistema de paganismo, de engano, não se limita apenas no Império Babilônico, mas é todo o sistema a qual o dragão ortogou para a besta, e o engano das doutrinas a qual muitos têm participado, e nós devemos, como está em Apocalipse 18, sairmos de Babilônia, sairmos dos ensinos pagãos, sair dos ensinos que estão distantes da lei e dos mandamentos do Eterno, para que nós não venhamos ser participantes dos enganos dessa meretriz, dos enganos a qual esse poder político, religioso, retém o sangue dos santos, que pelejou contra os santos, como Daniel descreve no capítulo 7, que é aquela ponta pequena, aquele chifre pequeno, que se levantou dentre os 10 reis, 10 reinos, 10 tribos do Império Romano, derrubando 3, e realmente fazia guerra contra os santos e vencia. Então nós vamos entendendo esse propósito a qual o Eterno determinou. Então aqui no título aqui do capítulo 17 vai dizer: a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Vamos entender, mencionando sobre isso que nós já estamos afirmando, esse poder político e religioso se estende até o dia de hoje, exercendo poder sobre as nações, a grande cidade que reina sobre os reis da terra, e vamos entendendo os propósitos da profecia. Primeiro verso: e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição.
E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue do santo e o sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder com os reis por 1 hora, juntamente com a besta. E estes têm o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta, e estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores e o Rei dos reis vencerão os que estão com ele, chamado eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento, e tem uma mesma ideia, e que dê à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aqui finalizo o capítulo 17, 18 versos, e aqui nós entendemos o propósito do capítulo 17. Esta besta, a qual João observou, e que sustentava a mulher, que sustentava esta mulher, esta meretriz, e tanto que no verso 18 vai mencionar que a mulher que João tinha observado é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Esta besta do capítulo 17 simboliza e representa o sistema das 2 bestas de Apocalipse 13. Em Apocalipse 13 a gente tem 2 bestas, uma que sobe do mar, sobe dos povos, sobe das nações, e nós já compreendemos que esta representa o Império Romano de uma forma imperial. Mas também tem a segunda besta, que se levanta da terra como um cordeiro, mas fala como dragão, e isto representa o sistema político e religioso que se levantou do Império Romano Imperial, a qual Daniel descreveu que essa ponta pequena levantava, era diferente dos demais, e também veio retirar 3 pontas. 3 pontas caíram para que essa ponta pequena se levantasse. Essa ponta pequena é representada pela segunda besta, que sobe da terra, tendo 2 chifres, um poder político e religioso. E esta besta, a qual está aqui no capítulo 17, representa as 2 bestas, representa o sistema de uma forma geral, o sistema que é chamado como Grande Babilônia. E nós devemos entender que essa descrição Grande Babilônia não se limita apenas no Império Babilônico, que realmente iniciou com Nimrod, bisneto de Noé, lá em Babel. Não se limita também, daquilo que nós vamos mencionar, apenas com o reinado de Nabucodonosor, do período a qual conquistou Judá, Jerusalém, mas o sistema chamado Grande Babilônia
representa todo o paganismo, a qual que iniciou na confusão das línguas, a qual o Senhor determinou em Gênesis capítulo 11, mas foi o início pela confusão e pela rebelião, a qual o homem não aceitou servir ao Eterno, servir ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Desobedecer a ordenança do Eterno que tinha determinado para os filhos de Noé e a sua descendência se espalharem sobre a terra, mas eles se uniram no propósito contra a vontade de Deus, rebelando contra a vontade de Deus, para se unirem numa torre fundamentada em Babel, o local onde eles viveriam, para chegar à altura dos céus e para não se espalharem sobre a terra. Por isso, nós entendemos que Babilônia simboliza a confusão, simboliza a rebelião, esse sistema que opera nos dias atuais, trazendo doutrinas e falsos ensinos, também servindo para as nações o vinho da sua prostituição, das suas abominações. Nós entendemos que realmente é toda rebelião, confusão que esse sistema realmente dissemina no mundo, os enganos, que realmente se ausenta e se separa, se distancia dos verdadeiros ensinos do Eterno, do Deus Criador, da sua lei, dos seus mandamentos, do propósito a qual Deus chamou Israel como nação sacerdotal, do propósito a qual o Eterno enviou o Verbo, enviou a palavra, enviou Cristo como testemunha veraz, fiel, o Messias, para confirmar a lei e os profetas e para também trazer a aliança renovada, a qual Jeremias profetizou no capítulo 31, verso 31, a qual também após a ascensão de Cristo, os apóstolos deram prosseguimento também com as ordenanças, os ensinos de Jesus. E também nós entendemos que o ofício sacerdotal da ordem de Melquisedeque, a qual Melquisedeque encontrou com Abrão, e Abrão foi inserido nessa ordem sacerdotal, da qual também foi feito parte dela também, aqueles antes de Noé, Sete, Matusalém, Enos, também Enoque, e nós observamos que da descendência de Abraão, o Senhor determinou uma ordem sacerdotal, que Cristo é o nosso sumo sacerdote, na aliança renovada, e os apóstolos deram prosseguimento realmente aos ensinos de Cristo, de uma fé judaica fundamentado nos ensinos de Cristo, nos ensinos de Jesus, a qual ele determinou aquilo que o Pai proferiu através dele pelo poder do Eterno, pelo Espírito. E nisso nós entendemos que o princípio de Babilônia, desse sistema a qual se levantaria de confusão, de rebelião, iniciou com Nimrod, lá em Babel, e nós vamos entender no escrito ali em Gênesis, que vai referir sobre isso. E esse sistema foi realmente passando pelas eras, e foi realmente acrescentando todos os impérios antes à vontade de Deus, que também oprimiu o povo de Israel, oprimiu o povo do Eterno, e chegamos nesta visão aonde João observa esse sistema, esta besta com 7 cabeças, 10 chifres, simbolizando as duas bestas de Apocalipse capítulo 13, e que realmente uma mulher, uma cidade que reina sobre os reis da terra, realmente leva a abominação, leva as prostituições, leva os falsos ensinos, leva as falsas doutrinas, e nisso nós entendemos mediante o que João está dizendo. Quando João menciona que a prostituta estava sentada sobre muitas águas, nós vamos entender que o verso 15 vai dizer: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. Então as águas simbolizam povos, nações, aonde a prostituta está realmente está se mantendo sobre a grande besta. Então no verso 3 entendemos, esta besta de Apocalipse 17 simboliza todo o sistema do dragão, todo o sistema da grande Babilônia, da grande confusão, realmente simbolizando as duas bestas, e referindo que a segunda besta que sobra da terra é o sistema político e religioso que se estende até o dia de hoje. E aqui João menciona que na testa estava mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e as abominações da terra. E aqui interessante que no verso 6, e nós vamos entender do que fala também Apocalipse 13 e 7, e esse entendimento de grande Babilônia nós vamos entender em Gênesis capítulo 10, verso 10, daquilo que nós já referimos. Vamos estar mencionando sobre Nimrod, o bisneto
de Noé, que se tornou poderoso sobre a terra, e o princípio do seu reinado foi em Babel, o início do propósito, desta confusão, deste engano, desta rebelião contra o Eterno. Tanto que nós vamos entender que logo após o capítulo 11, inicia o capítulo 12, o chamado de Abraão, que o Eterno chama Abraão, instituindo a congregação do Eterno, mencionando que através da descendência dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, e nós entendemos que o chamado de Abraão foi o propósito de Deus contra a rebelião do homem mediante a torre de Babel. A mulher que João observa estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E João, vendo isso, se maravilhou. E nisso nós entendemos o que Apocalipse capítulo 13, verso 7 diz, que a besta, como também Daniel profetizou, que essa ponta pequena faria guerra contra os santos e os venceria. Quantos mártires pelas cruzadas, pelas inquisições foram mortos, foram queimados na fogueira, tanto o povo judeu como também o povo eleito, o ramo dos eleitos de Israel, que acataram a mensagem de Cristo também, que foram enxertados na oliveira, que não se contaminaram nesse tempo de 1260 anos, não se contaminaram com o sistema babilônico, com o sistema da grande Babilônia, foram perseguidos pelas cruzadas, pelas inquisições. E aqui nós entendemos, esta mulher, esta cidade, esse sistema tem o sangue dos santos, dos profetas, das testemunhas de Jesus, muitos mártires. E também podemos, não dentro desse período de 1260 anos, porque já foi cumprido, mas numa era tão próxima como nós observamos o Holocausto, onde aproximadamente 6 milhões de judeus na Alemanha, através do ofício de Hitler, disseminou essa massa de judeus realmente que foi removido. E nós observamos o sistema demoníaco, o sistema que ainda opera realmente hoje, nos dias atuais, como nós observamos, não muito distante desse Holocausto, como esse sistema ainda persegue o povo escolhido de Deus, mesmo que hoje nós estamos numa democracia e realmente não estamos no mesmo período onde teve essas perseguições, mas esse sistema continua até o dia de hoje, não exercendo às vezes uma perseguição física, mas eles detêm o sangue das testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vamos entendendo, o anjo vai dar o sentido para João, sob entendimento, ele menciona sobre a besta que foi e já não é e que há de subir do abismo. E nisso nós entendemos que essa profecia de João foi bem na finalização do primeiro século, realmente, que João realmente teve sua vida até aproximadamente o ano 100. E nisso nós entendemos que a profecia mencionou que a besta que viste foi e já não é e há de subir do abismo. Esse sistema que se levantaria de perseguição aproximadamente no ano 538, pelo decreto de Justiniano, dando poder imperial, político, religioso para esse sistema que se levantaria aproximadamente 3 séculos após o período de João, que foi um dos últimos apóstolos que realmente veio a descansar, dormir no pó da terra para guardar a ressurreição, terminando os seus dias na cidade de Éfeso. Então nós entendemos realmente, esta besta, esse sistema se levantaria realmente e iria para a perdição. E o sistema aqui a qual também no verso 9 é do mesmo contexto, o verso 8, o verso 9 e o verso 11 são apenas visões diferentes, mas referindo o mesmo propósito. A besta que viste foi e já não é e há de subir do abismo. Aqui há sentido que tem sabedoria, verso 9, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada, e nisso nós entendemos a cidade atual, nos dias de hoje, que está fundamentada sobre 7 montes, e também a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E nisso nós entendemos o sentido desses 7 montes. Há uma cidade, de uma forma atual, nos dias de hoje, que está fundamentada sobre 7 montes. E aqui no verso 10 também menciona, e também são 7 reis, 5 já caíram, e um existe, e o outro ainda é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. E aí no verso 11 também complementa o verso 8, o verso 10, verso 11 vai dizer, e a besta que era
e já não é, mencionando, como está no verso 8, é ela também o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. Aqui então está complementando o sentido do verso 8 e esclarecendo um pouco mais do verso 10, mencionando também os 7 montes que a cidade, a meretriz, está assentada, e a besta que era e já não é, como menciona no verso 8, é ela também o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. E nisso nós entendemos a palavra profética de Daniel, mencionando sobre os 10 chifres que ele observa em Daniel capítulo 7. Mas ele entende que quando ele observava os 10 chifres, levantou um chifre pequeno, e a partir daquilo 3 caíram. E nisso nós entendemos, esses 3 que caem, para que o chifre pequeno, para que o poder político e religioso se levantasse, caiu 3, ele se torna o oitavo. Tinha 10 chifres, 3 caíram, ficaram 7 e se levantou outro. E nisso nós entendemos o que João está dizendo, que esta besta que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. E nisso nós observamos que as palavras proféticas de Daniel se complementam, mencionando que esta segunda besta que sobe da terra, esse poder político e religioso, ela se levanta entre os 10, 3 caem, fica 7, se torna o oitavo, e ela é dos 7, porque ela provém desse sistema, provém do Império Romano. E nisso nós entendemos o que João está dizendo aqui, que também é o oitavo, porque depois que caiu os 3, ficou os 7 chifres e mais um, sendo o oitavo. E é do 7 porque provém do Império Romano. Esse sistema político-religioso saiu do Império Romano imperial, mas também é o oitavo e vai à perdição. E aqui menciona no verso 12, os 10 chifres que vistes são 10 reis, ou podemos dizer as 10 tribos do Império Romano, que hão de receber o reino, receberão o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora. E aqui o entendimento do sistema que se levantaria, a qual João no seu período via já o Império Romano, podemos assim referir, já na sua forma atual, atuando nos seus dias. Porém Daniel observava apenas visões de animais, que ele observa o 4º animal como sendo o Império Romano. Verso 15 vai dizer daquilo que nós referimos: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações. Essa prostituta, essa grande cidade que leva o engano, que leva a idolatria, que leva toda a prostituição, ela está assentada sobre as nações, sobre as multidões e línguas. E o verso 18 vai dizer: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ela está sentada sobre 7 montes e ela reina sobre os reis da terra atualmente. Presidentes, governantes vão até ela. O representante desse sistema político-religioso é recebido de uma forma como realmente é um governante que podemos referir de uma esfera internacional. E nós entendemos que esse sistema político e religioso, como Daniel, no capítulo 7, refere que esse sistema mudaria os tempos e as leis, mudaria o decálogo, mudaria as 10 palavras, os 10 mandamentos, proferiria contra o Altíssimo, faria guerra contra os santos. E nisso nós entendemos realmente esta grande cidade, que procede de todas as abominações. Quando fala abominações, prostituições, todos os enganos, todas as heresias, todos os falsos ensinos, realmente todo o sistema de engano, aonde as pessoas estão com a marca na testa, na mão, pensando nas doutrinas e trabalhando a favor dessas doutrinas. E nisso nós entendemos o sentido de Apocalipse, capítulo 17. Indo agora aqui para Gênesis, capítulo 10, nós vamos entender os descendentes de Noé e entender o propósito de Nimrod, que foi um descendente de Noé e que o seu início do seu reinado foi em Babel. Babel, palavra que se refere a Babilônia. O início desse sistema de confusão realmente se estenderia pela história, e também que João observaria nessa visão de Apocalipse 17, também referindo sobre esse tempo
a qual iniciou através de Nimrod. Gênesis capítulo 10, no verso 6, vai iniciar dizendo sobre os descendentes de Cã. E nós entendemos que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, sendo que Cã foi amaldiçoado por ver a nudez do seu pai. Nós sabemos que todos os povos que oprimiram o povo de Israel veio da descendência de Cã. E vamos entender que foi da descendência de Sem que Deus chamou podemos referir a descendência de Sem, foi a qual o Senhor chamou para o ofício sacerdotal, para ser o povo escolhido de Deus, e foi da descendência de Sem que veio o povo hebreu, que veio o povo de Israel, que chegou na descendência de Tera, de Abrão, que através dessa descendência de Sem, e também podemos entender que Sem herdou o sacerdócio, a qual o seu pai também trazia, desde a descendência de Sete, Enos, que veio através de Adão, Sete que foi a descendência fiel, que guardou os mandamentos do Senhor, veio Matusalém, veio Enoque, que andou com Deus, e Sem exerce, recebe esse sacerdócio e dá prosseguimento, e através dele nós vamos observar que nós chegamos em Abrão, a qual também foi chamado pelo Senhor no capítulo 12. Então foi a descendência de Sem a qual foi abençoado, e até Noé veio a proferir, dizer aqui no verso 26 do capítulo 9, diz: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E nós vamos entender que Canaã era filho de Cã, e a descendência de Cã foi amaldiçoada, e vamos entender realmente que a descendência de Cã foi um pouco similar os caminhos a qual a descendência de Caim tomou, totalmente contrária à vontade de Deus. E nós vamos entender que esse princípio de Babel foi uma rebelião contra a ordenança do Eterno. Então, aqui falando sobre a descendência de Cã, verso 6 do capítulo 10 vai dizer: e os filhos de Cã são Cuxi e Mizarim e Pute e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá e Avilá e Sabitá e Ramá e Sabitecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. Então nós entendemos aqui os filhos do primogênito de Cã, que é Cuxi, deu essa descendência, esses filhos. Mas agora no verso 8 vai mencionar que Cuxi, que era filho de Cã, que era filho de Cã e que era neto de Noé, deu também um outro filho chamado Nimrod, esse bisneto de Noé, e se tornou poderoso na terra. E aqui nós vamos entender no verso 8: e Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Aqui nós entendemos o início do sistema babilônico de confusão, iniciou em Babel, e em Ereque, em Acade, aqui é outras regiões onde o reinado dele também foi aplicado, e Calné, na terra de Sinar. E é muito interessante frisar essa palavra Sinar, que no verso 2 do capítulo 11 nós vamos perceber que foi na terra de Sinar que eles colocaram o propósito da torre de Babel. Então aqui é na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele a Síria, e aqui nós vamos entender, e edificou a Nínive. Então Nimrod também edificou Nínive, a Nínive a qual Jonas foi pregar, que era um povo realmente contrário à vontade de Deus, que realmente perseguia. E aqui nós entendemos que Nimrod edificou Nínive, e Reóbite, Ir e Calar, e Recém, e entre Nínive e Calar, esta é a grande cidade. E aqui então, esse bisneto de Noé, chamado Nimrod, filho de Cuxi, neto de Cã e bisneto de Noé, foi um grande rei, um grande príncipe, que foi poderoso na terra, e o princípio do seu reinado foi em Babel. E agora no verso 11, diz no verso 2: e aconteceu que partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, aonde também Nimrod esteve presente, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: ei, façamos tijolo e queimamos bem. E foi-lhes dado o tijolo por pedra, e por betume por cal, e disseram: ei, edificamos nós uma grande cidade e uma torre
cujo cume toque o céu, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Deus tinha determinado que eles deveriam se espalhar sobre a terra, mas realmente eles determinaram se rebelar contra a vontade de Deus. Por isso nós entendemos realmente que Babilônia significa confusão, rebelar contra a vontade de Deus, contra os mandamentos do Eterno, contra as leis do Eterno. Realmente o sistema babilônico iniciou o propósito aqui, dentro do coração destes homens, dentro do coração de Nimrod, realmente já sendo uma descendência que dava prosseguimento de uma forma ímpia, a descendência de Cã, e nós vamos entender que eles formaram essa torre, Deus confundiu, e Babel significa confusão, e esse princípio de Babilônia é confusão, de engano, de prostituições, de abominações, que aquela mulher está sentada sobre a besta. E vamos entender, no decorrer desse capítulo 11, que Deus confunde as línguas, mas através da descendência de Sem, nós vamos perceber a partir do verso 10 do capítulo 11, Deus realmente traz essa descendência que levaria para o povo judeu, para o povo de Israel. E aqui nós observamos na boa descendência de Sem, que Deus escolheria para trazer o seu povo à existência, o sacerdócio, através de Abraão. Nós vemos homens tementes a Deus, como através de Sem, Arfaxade, chegamos a Éber, que foi os pais dos hebreus, Peleg, a Reel, a Naor, a Tera e a Abrão. E nisso nós vemos a descendência a qual o Senhor preservou. E o capítulo 12 de Gênesis, a qual também nós referimos um pouco no estudo de Apocalipse 12, nós vamos entender que essa congregação do Eterno foi instituída em Gênesis capítulo 12. Deus chamou Abraão realmente como um propósito de guiar as nações para o propósito perfeito do Eterno, porque as nações, em Gênesis capítulo 11, Babel, a confusão, realmente tinha se distanciado da vontade do Eterno, e nisso nós entendemos os propósitos a qual o Senhor. Então Nimrod também tipifica um símbolo de anticristo contra a vontade do Eterno, que guiou o povo nessa empreitada para se rebelar, para realmente estar construindo esta torre na terra de Sinar, a qual também o princípio do seu reinado foi Babel, que diz respeito à Babilônia, e nós entendemos que Babilônia significa confusão, rebelião dos propósitos de Deus. É importante ressaltar em Esdras capítulo 1, quando Ciro dá o decreto para que o povo possa voltar para Jerusalém, possa voltar para Sião. No primeiro capítulo de Esdras, nós vamos observar o decreto de Ciro. O povo de Israel, de Judá, de Benjamim, esteve cativo 70 anos na Babilônia, o período a qual Jeremias profetizou, a qual também Daniel entendeu pelos números da profecia que estava finalizando, e o propósito de Deus seria trazer novamente o povo depois de 70 anos. E quando Ciro também é chamado em Isaías capítulo 45 como servo, como ungido do Senhor, que daria o decreto que também cooperaria para a reconstrução do templo do Senhor, nesse decreto a qual Ciro dá, a qual Esdras descreve aqui no seu livro, o povo de Israel recebe também a permissão para voltar para Jerusalém. E nisso nós entendemos o princípio de que nós devemos voltar para Sião. Da onde nós estivermos, devemos sair do contexto de Babilônia, do sistema de confusão, e voltarmos para Jerusalém, voltarmos para Sião, porque como nós observamos também na profecia de Isaías capítulo 2, porque de Sião sairá a lei e sairá os mandamentos. E nisso nós entendemos que esse sistema, a qual é apresentado em Apocalipse 17, de prostituições, de engano, de heresias, nós como servos verdadeiros do Eterno, devemos sair de Babilônia, sair dos falsos ensinos e pregoar a boa semente, os bons mandamentos do Eterno, e estarmos realmente como os fiéis testemunhas da palavra do Eterno e dos seus mandamentos. Aqui no capítulo 1 diz, no verso 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor e o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, decreto, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus,
me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, o templo, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo. Seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar em alguns lugares, em andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. E ali despertou o coração daqueles homens para subirem para Jerusalém. E nós entendemos que teve a demanda que subiu com Zorobabel, e nós vamos entender que subiu com Zorobabel, com Josué, com Josua, o sumo sacerdote. Também depois teve a outra leva que subiu com Esdra, e por último uma última leva que subiu com Neemias. E nisso nós entendemos o desejo do povo que estava cativo 70 anos na Babilônia. Depois que Babilônia foi conquistada pelo Império Medo-Persa, como também Daniel profetiza no capítulo 2, da sua revelação do sonho de Nabucodonosor da estátua, como também em Daniel capítulo 7, o segundo animal simboliza o Medo-Persa. A Medo-Persa conquistou a Babilônia, como também em Isaías capítulo 45, o Senhor promete para Ciro abrir os portões de bronze, abrir os ferrolhos para que ele conquista e que ele possa fazer aquilo que o Eterno tinha determinado, para também dar o decreto. E assim o povo de Israel saiu de Babilônia, saiu do sistema e voltou também para Sião. E isso é um princípio que nós devemos guardar. Nós devemos sair do sistema babilônico, dos enganos, das heresias, e voltar para Sião, porque em Sião, no monte do Senhor, sairá a lei, sairá os mandamentos. E nisso nós entendemos as profecias mencionando do que nós observamos na palavra do Senhor. Em Isaías capítulo 2, no verso 2 diz: e acontecerá nos últimos dias que se firmará no monte do Senhor, no cume dos montes, se exalçará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele exercerá o seu juízo, o Messias, sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, e nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andamos na luz do Senhor. Isso irá ocorrer no futuro, quando o Messias voltar. Todas as nações correrão para o monte santo do Senhor, em Sião. E nisso nós sabemos que isso irá se cumprir nas plenitude dos tempos. Mas nesse tempo nós devemos buscar caminhar nos ensinos do Senhor, nos concertos do Senhor, nas veredas do Senhor, andarmos na lei de Sião. A Babilônia, a grande cidade que provém do Império Romano, que dissemina os enganos até os dias atuais, nós devemos sair desse contexto e irmos para Sião, para Jerusalém, como o povo também saiu pelo decreto de Ciro da Babilônia, saindo e indo de volta para Jerusalém para reconstruir a cidade, para adorar ao Senhor, para apresentar o seu culto. Nós também devemos apresentar e voltarmos os nossos pensamentos, a nossa meditação, e sermos guiados pelas veredas e pelas leis do Eterno, e voltarmos para Sião. Nisso nós entendemos, dentro desse propósito dos 70 anos de cativeiro, Daniel chegou na Babilônia, juntamente com seus amigos, Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, e nós entendemos que Daniel foi um dos príncipes que foi levado na primeira leva de Nabucodonosor, a qual, quando Nabucodonosor sitiou a cidade, nos dias do rei Jeoaquim, rei de Judá, e nós vamos entender as deportações que teve, mas nós vamos entender que Daniel, juntamente com seus amigos, o que descreve aqui no capítulo 1, verso 8, que ele depositou, não se contaminar com aquilo que tinha em Babilônia. Aqui no verso 8 vai dizer: e Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel passou o período do Império Babilônico, e nós vamos observar os reinos que ele ainda se manteve até a sua vida,
E nós vamos compreender que realmente Daniel não se contaminou com o sistema de Babel, que iniciou com Nimrod, com Babilônia, com Nabucodonosor, mas se manteve fiel, se preservou. E é dessa forma que nós não devemos nos contaminar com as abominações dessa mulher que está sobre essa besta, sobre esse sistema da primeira besta de Apocalipse 13 e a segunda de Apocalipse 13 também, que sobe da terra. Nós devemos nos manter em Sião, nos mandamentos do Senhor. Aqui no capítulo 2, no verso, nós vamos observar Daniel dando a interpretação, e nisso diz respeito que nós estamos referindo em Apocalipse 17. Nabucodonosor deu prosseguimento também ao sistema babilônico, e no verso 36 do capítulo 2 diz: e este é o sonho também, a interpretação dele diremos na presença do rei. E Daniel disse: tu, ó rei, és rei dos reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, eles tos entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro da estátua era o reino babilônico. E nisso nós entendemos o sistema babilônico que iniciou em Babel com Nimrod e veio descrevendo na história a confusão também, e também através do reinado de Nabucodonosor. E aqui nós observamos também em Daniel capítulo 7, verso 4, entendemos também o que Daniel descreve do primeiro animal que simboliza a Babilônia. E o primeiro era como leão e tinha asas de águia, e eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado na terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Esse primeiro animal simboliza a Babilônia, os seus enganos, todas as suas heresias, as suas abominações, prostituições. E nós podemos observar também realmente a prostituição a qual ocorreu, e nós observamos no banquete do rei Belsazar, quando o Senhor escreveu uma escrita misteriosa na parede, porque Belsazar pegou os utensílios do templo de Jerusalém, que estava cativo na Babilônia, e entregou para o seu banquete, para suas prostituições, para suas mulheres. E naquela mesma noite o Senhor determinou o fim do Império Babilônico, e o Império Medo-Persa adentrou e conquistou a Babilônia. Babilônia simboliza isso, tomar as coisas santas de Deus e profanar as coisas santas de Deus em abominações, em prostituições. É isso que os ensinos da grande cidade, que está sobre 7 montes, que está sobre as nações, que esta mulher está assentada sobre a besta, ela está proferindo. E nisso nós observamos também realmente o que Daniel vai proferir, e aqui nós podemos fazer uma conexão com Apocalipse capítulo 17, verso 11, mencionando que esse poder teria, realmente exerceria sobre as nações, os seus enganos, as suas prostituições. E nisso nós observamos também as perseguição que esse poder político e religioso iria operar. E aqui no verso 24 ele diz: e quando as 10 pontas daquele mesmo reino se levantaram 10 reis, e depois deles se levantaram outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Nisso nós entendemos aquele propósito a qual pertence referente ao Império Romano, que seria 10 tribos, 10 reinos. O poder político e religioso se levanta, 3 abate, se torna o 8º e provém do 7º, e vai à perdição, como João proferiu. E aqui nós entendemos também realmente a perseguição, e diz que esse poder político e religioso seria e exerceria perseguição, e mudaria os tempos e as leis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metades de um tempo. Então os santos seriam perseguidos também por esse poder que se levantaria do Império Romano. Dentre os 10 abateria 3, seria o 8º, seria procedente dos 7, e exerceria o seu poder político e religioso. E aqui, caminhando para a finalização do nosso estudo, entendemos
que esse sistema de Apocalipse 17, esta besta, simboliza o sistema das duas bestas de Apocalipse 13, que sobe do mar, que sobe da terra. E aqui nós observamos também o que João menciona: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E nós observamos, verso 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. E é por isso que nós entendemos, o poder foi entregue sobre tribo, língua e nação, e as águas que a mulher está assentada simboliza tribo, línguas e nações. E por isso nós podemos compreender realmente que esse sistema ainda se estende até o dia de hoje, mudando os tempos e as leis, mudando as épocas, mudando os mandamentos do Eterno, trazendo abominação. A mulher se veste de uma forma de pedras preciosas, tem muita riqueza, se veste de púrpura, adornada com ouro, e nós observamos, porém, ela tem um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, como também está embriagada com o sangue das testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu finalizo caminhando para o fim desse estudo do que João vai dizer no Apocalipse 18, no verso 4, verso 5. E ouviu uma outra voz do céu, ele ouvindo uma voz proferindo essas palavras, que dizia: sai dela, povo meu, de Babilônia, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou da sua iniquidade. Aqui o capítulo 18 vai referir sobre a queda de Babilônia, e no verso 24 vai dizer: e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Nesses 1260 anos, nas cruzadas, nas inquisições, santos profetas foram mortos por esse sistema que iniciou com Nimrod, lá em Babel, lá em Sinar, se estendeu até o tempo do reinado de Nabucodonosor, mas hoje esse contexto babilônico não se limita apenas ao Império Babilônico que já passou, mas um sistema que envolve as duas bestas de Apocalipse 13, trazendo profanação, trazendo prostituição, engano, mudando os tempos e as leis, e que exerce um poder político e religioso sobre as nações. Uma grande cidade que está sob 7 montes e que está exercendo poder sobre as nações. Mas nós, como verdadeiros servos de Cristo, de Jesus o Messias, devemos guardar o princípio da lei, dos mandamentos, guardando as palavras do Senhor e sairmos de Babilônia, como o povo também saiu no decreto de Ciro, voltando para Sião. Devemos voltar para Jerusalém, devemos voltar para Sião, porque de Sião sairá a lei e os mandamentos. Que o Eterno nos guarde, para que nós possamos continuar nesse arrependimento, possamos continuar nesta busca de aperfeiçoamento nos mandamentos do Eterno, sendo fiéis e podendo guardar as suas leis e os seus mandamentos, não estarmos envolvidos com o sistema babilônico, como está descrito aqui em Apocalipse 17. Que o Eterno nos abençoe, que o Senhor possa derramar as ricas bênçãos sobre a nossa vida, que o Senhor tenha misericórdia de ti, te conceda a paz, levanta o brilho da sua presença, o seu Espírito sobre nós, nos dando entendimento, para que nós possamos nos distanciar do sistema babilônico, esse sistema de engano, de mentiras e de heresias, mas que nós possamos guardar a verdadeira palavra do Eterno, dos profetas, dos apóstolos, e tendo o Messias, Jesus, como pedra angular. Que o Eterno te abençoe e que a bênção dele esteja sobre mim e a tua vida. Ele nos permitindo uma outra oportunidade, estaremos aqui. Que Deus te abençoe e que a paz do Eterno esteja no teu coração.